intermediária, mas o Flamengo não joga, como disse o Viga, com a bunda na parede, né? Não é comum, não é usual, a gente não viu na temporada. Então, o Bayern é, sem dúvida nenhuma, de longe, o melhor time alemão, mais importante, mais rico. Recuperou o título que havia perdido da temporada passada lá para o Leverkusen. O futebol permite esse tipo de coisa, mas eu não acredito que o jogo é equilibrado. O Flamengo não vai saber jogar fechado, trancado ali. E também, claro, saber se defender se for encurralado pelo adversário. Fala pessoal, o debate de hoje tá quente e a pergunta é direta. Será que o Flamengo tá pronto pra encarar o Bayern de frente ou vai acabar atropelado pela máquina alemã? Se liga nesse conteúdo que a gente separou. Para começar, o comentarista analisa a postura tática do Flamengo diante de gigantes europeus como o Chelsea e levanta um ponto polêmico. Será que o time precisa mudar seu estilo contra o Bayern? Dá uma olhada nesse argumento forte. Dá pro Flamengo se impor contra o Bayern como ele se impôs contra o Chelsea, ou na sua avaliação tem que se prevenir um pouco mais e jogar de forma mais defensiva, Raí? Bom, se vai ser possível ou não, isso só, obviamente, que o jogo que vai nos mostrar. Mas eu não acho que o Flamengo vai mudar a sua postura, porque o Flamengo não joga de outra forma, né, Gui? O Flamengo joga da forma que o Felipe Luiz trabalha, treina, comanda o time, né? Tem um modelo de jogo estabelecido. Tem a posse, pressiona o adversário no campo de ataque, aí pode pressionar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, numa zona mais intermediária. Mas o Flamengo não joga, como disse o Viga, com a bunda na parede, né? Não é comum, não é usual. A gente não viu na temporada, em nenhuma ocasião, nem em jogos na Libertadores, fora de casa, em um panorama de já estar vencendo, o Flamengo recuar um pouco. Não aconteceu. Então, me parece... E isso que eu vou dizer não quer dizer que não há repertório, que não há trabalho para jogar de outra forma. Mas o Flamengo não está treinado para jogar desse jeito. Então eu acho que ele vai manter essa estrutura de subir, de pressionar, de dividir, de brigar pela posse. Acho que vai ter um desenho parecido com o do jogo contra o Chelsea. E aí tem um ponto importante, né? Eu falei anteriormente sobre o Pedro, que na minha visão não aproveitou essa oportunidade e vive uma fase horrorosa no Flamengo, né? É ótimo jogador, mas vive uma fase muito ruim. Então a tendência é que volte o Plata para o comando ofensivo. Pode ser que jogue o Bruno Henrique também, que tem mais poder de decisão, mas o Plata cumpre muito bem a função tática, né? Da pressão, de ajudar na marcação. O Gerson de um lado, o Luiz Araújo do outro, o Arrascaeta mais centralizado, que até foi um jogador que rendeu pouco contra o Chelsea. Acho que ele sentiu muito o ritmo físico do jogo. Ele não é um jogador fisicamente privilegiado, é ótimo tecnicamente e também pode resolver o jogo em uma bola, em um passe, em uma finalização, como hoje, por exemplo, ele quase fez um golaço. Mas não é um cara que acompanha o ritmo do jogo, o ritmo da pressão, a intensidade que muitas vezes é colocada. Tanto que, repito, contra o Chelsea foi figura nula e acabou saindo ali na metade do segundo tempo. Então, eu acho que a gente vai ver um Flamengo mais parecido nesse jogo contra o Bayern, do ponto de vista de postura, de tentativa do que vai fazer. Não sei se do resultado, não sei se do rendimento, mas eu acho que a gente vai ver um Flamengo nesse jogo contra o Bayern, pelas características do modelo e do trabalho do Felipe, muito mais parecido com o que foi o jogo contra o Chelsea na semana passada. Agora segura essa. O Bayern, que todo mundo coloca no pedestal, vem de uma sequência de empates contra times medianos no campeonato alemão. Será que o gigante alemão é tão invencível assim? Vê o que o comentarista revela agora. Dá pra imaginar, hein, Piperno? O que você pensa? Não, eu acho que vai dar jogo sim, veja. Ontem, eu falei sobre os 7 últimos jogos do Dortmund no campeonato alemão. Ele venceu 6 e empatou só 1. E o empate foi justamente lá em Munique contra o Bayern. Foi um empate em 2-2. Então, o Bayern é, sem dúvida nenhuma, de longe, o melhor time alemão, mais importante, mais rico. Recuperou o título que havia perdido da temporada passada lá para o Leverkusen, né? E vinha de uma série de 9 títulos, né? Depois perdeu do ano passado, recuperou agora. O padrão do Bayern em Champions é, assim, de quartas para frente, não é novidade o time da Baviera chegar longe, chegar pelo menos entre os 8 aí do continente. O Kompany é um técnico que ele está só na terceira temporada dirigindo times importantes. O Kompany ganhou a Championship inglesa, né? Subiu para elite, e aí já foi trabalhar no Bayern de Munique. A primeira temporada não foi tão boa, na segunda agora ganhou o título alemão. Ganhou, jogou, caiu com o Burnley e aí ele foi. Isso aí. Jogou duas temporadas. Perfeito, Raí, perfeito. Ele foi o time que, exatamente, venceu a Championship, depois caiu. Então,
ainda também não é um técnico, né, de tanta bagagem assim. Eu até imaginava, quando o Bayern foi lá e contratou o Kompany, que naquele momento o Bayern de Munique fosse buscar um nome mais parrudo. Agora, veja, isso também não tem acontecido com o Bayern de Munique nos últimos tempos. Quando o Bayern vence, por exemplo, a Champions, o técnico era o Hans Flick. Você fala, pô, mas o Hans Flick é bom, hoje está lá tá no Barcelona. Naquele momento, o Hans Flick era alguém que tinha como principal momento da carreira como técnico o trabalho nas seleções alemãs de base. Não era também, né, um técnico de primeira linha. Da mesma forma que depois disso aconteceu quando o Bayern de Munique foi atrás, acho que do Nagelsmann. Aliás, lá atrás, inclusive, o Bayern chegou a ser treinado pelo Nick Kovac, que também não é lá um cara sensacional, como mais uma vez a gente pôde ver nesse campeonato. De qualquer forma, eu entendo, como eu disse antes, que um bom time brasileiro, os melhores times aqui no futebol brasileiro hoje, eu estou falando de Palmeiras, Flamengo, Botafogo, eles têm jogadores de muitas seleções, principalmente aqui da América do Sul. Então, são caras muito acostumados a jogos pegados, jogos duros, jogos decisivos, né? Eles jogam eliminatórias, vários já jogaram Copas do Mundo. Você tem, no caso do Flamengo, o Jorginho, que acabou de desembarcar aqui, que já foi durante muito tempo titular de seleção italiana. Vários deles passaram por times de primeira linha do futebol europeu. Então, eu não vejo um confronto tão desproporcional assim. Eu entendo que o Bayern de Munique contra esses três daria jogo, sim, claro, que seriam jogos com características diferentes, até porque Palmeiras, Flamengo e Botafogo são times que jogam, né, com opções muito diferentes um do outro. E pra fechar, tem quem ache que o Flamengo não tem nenhuma chance contra o Bayern. A diferença de nível seria tão absurda assim? Confere esse comentário mais direto e ácido que tá dando o que falar. Imaginando isso, o que você espera do Flamengo? Dá pra ter um jogo equilibrado? Dá pro Flamengo fazer frente a esse time do Bayern? Imagino eu que vai precisar muito da dupla Jorginho e Eric Pulgar, que foram poupados hoje. Não acredito em jogo equilibrado, não. Acho que a diferença é muito grande dos dois times. O Flamengo, ele tá numa prateleira muito diferente aqui no Brasil, junto com o Palmeiras. E a proporção para esses grandões de fato, da Europa é igual, são prateleiras diferentes. Então, Bayern, City, Real Madrid e PSG são prateleiras diferentes, outro tipo de time. Aí alguém vai dizer, mas o Botafogo ganhou do PSG. Então, o futebol permite esse tipo de coisa. Mas o Botafogo não foi melhor que o PSG. Ele criou um sistema específico, deu tudo certo, o PSG não estava numa grande... Então tem que acontecer uma série de fatores, como aconteceu anormalidades, como aconteceram naquela noite do Botafogo com o PSG, e aí deu tudo certo. O PSG não jogou tudo que podia, perdeu algumas oportunidades. O Botafogo fez um esquema que funcionou tudo certinho, tudo, né? Fez o contra-ataque na hora certa, deu tudo certinho. Uma coisa que é muito difícil de repetir. Jogar Botafogo e PSG outra vez, mesmo que o Botafogo tente fazer a mesma coisa, é quase impossível que ele vença novamente. Eu vejo com a mesma proporção. Eu não acho que dê jogo. Agora, isso quer dizer que o Flamengo não pode ganhar? Pode, porque futebol é futebol, né? Futebol tem essas coisas. O Botafogo é muito inferior ao PSG e ganhou do PSG. Então, futebol permite esse tipo de coisa, mas eu não acredito em jogo equilibrado. Acho que, no caso aí, se a gente lembrar as últimas vitórias dos times da América em decisões de mundiais, o Corinthians foi bombardeado pelo Chelsea. O São Paulo com o Liverpool foi um negócio... O Inter com o Barcelona, né? Aquele massacre e a coisa deu certo. Um jogo desse tipo pode acontecer, mas não há equilíbrio no jogo, não. Eu acho que o Bayern está bem acima do Flamengo. 3 visões diferentes, 3 formas de enxergar esse confronto. Uns apostam no estilo agressivo do Flamengo, outros veem um abismo técnico pro Bayern. E tem ainda quem acredite que dá jogo sim. Queria que você avaliasse essa circunstância, até porque o Felipe Luiz já falou em outros momentos que não mudaria o seu estilo de jogo, né, Mauro? Eu acho que o Flamengo tem que tentar fazer o jogo dele. Tentar pressionar o Bayern no seu campo. É claro que não vai conseguir exercer uma pressão o tempo todo, mas acho que deve tentar fazer isso, pelo menos por parte do jogo. O Flamengo não vai saber jogar fechado, trancado ali. E também, claro, saber se defender se for encurralado pelo adversário.
pode o Bayern empurrar o Flamengo para o seu campo. E aí está preparado para fazer um jogo defensivo eficiente. O Flamengo é um time que toma poucos gols, né? Por acaso tomou gols nos últimos 2 jogos, mas agora, pelas minhas contas, são 18 jogos, 5 gols tomou gol. 13 não tomou. Acho que é isso, se minhas contas não estiverem erradas. Mas algo próximo disso se eu estiver errado. Então, um time que poucas vezes é vazado, né? Tomou 2 gols em erros que permitiram ao atacante adversário entrar cara a cara com o goleiro. Foi assim no gol do Pedro Neto para o Chelsea na partida passada e hoje novamente no gol do Buanga. Então, está preparado para essa circunstância. O jogo pode ter várias caras, deve ter várias caras durante os 90 minutos. Agora é importante entender isso. O torcedor tem que entender isso, os jogadores, todos do Flamengo. O desafio é enorme, mas se outras equipes que não são melhores que o Flamengo, equipes europeias, derrotaram ou empataram com o Bayern, se você empatar, você pode ter a prorrogação, você pode ter pênalti, enfim, o Flamengo tem que acreditar e trabalhar muito até o domingo. Hoje ainda é terça-feira, vai ter a quarta, a quinta, a sexta e o sábado para trabalhar intensamente buscando o melhor acerto e a melhor estratégia para enfrentar esse poderoso adversário. E se passar por esse, deverá pegar o PSG. Isso não... Alguém pode achar, mas que azar. Pode ser, do ponto de vista de você pensar em avançar. Ao mesmo tempo, tem um lado que é uma sorte. É uma sorte para você poder... Sorte e competência, você trabalhar para poder se deparar com essas equipes. Isso é uma oportunidade. E lembrando que aqui nesse Mundial, hoje foi o time reserva do Bayern, não quero nem contar com esse jogo, como acho que esse jogo de hoje também não é referência do Bayern de Munique, esse jogo do Flamengo. Mas o Bayern não teve facilidades contra o Boca. E o Boca nós vimos que uma das equipes, a mais fraca sul-americana dessa competição é o Boca Juniors. E o Bayern, para ganhar, teve que fazer um esforço no segundo tempo, depois de sofrer empate 1-1, ganhou por 2-1 apenas, e não amassou o Boca. Não foi uma grande supremacia. Enfim, acho que é possível, o Flamengo tem que trabalhar fortemente, acreditando nisso e buscando resultados. Se não conseguir também, o Flamengo não pode, ninguém pode criticar por perder para o Bayern de Munique, a não ser que seja uma derrota humilhante, uma goleada, um 7-1, que eu acho muito pouco provável de acontecer. Agora eu quero saber de você. O Mengão tem chance ou é missão impossível? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve para não perder os próximos cortes.